Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos. E nas aulas desse nosso módulo, nós vamos estudar progressão de regime e regressão de regime. Muita gente foca tão somente na progressão e deixa de entender, deixa de perceber que o nosso sistema, na verdade, é o sistema progressivo-regressivo, o que significa que o condenado ele pode progredir para um regime que é mais benéfico para ele, que é menos rigoroso, mas em determinadas situações que nós vamos estudar, ele pode também regredir de regime, ou seja, ele pode sair de um regime que é mais benéfico para ele e ir para um regime mais rigoroso. Sair, por exemplo, do regime aberto, do regime semiaberto e ir para o regime fechado. A partir do momento que tanto se admite a progressão de regime quanto a regressão de regime, então a gente pode afirmar que o nosso sistema ele é um sistema progressivo e regressivo. Tanto o Código Penal quanto a Lei de Execução Penal prevêem tanto a progressão quanto a regressão. E é importante que, entendendo progressão, a gente entenda também o histórico. Como que o artigo 112 da LEP foi alterado, o que ele previa antes da redação do pacote anticrime. Isso porque, inevitavelmente, na prática, você vai lidar com o chamado direito intertemporal. Você pode se deparar com uma situação de um crime que tenha sido cometido, por exemplo, em 2005, em 2006, antes mesmo de nós termos a previsão na Lei de Crimes Hediondos de possibilidade de progressão de regime. É importante que você entenda, portanto, todo esse histórico para que, diante de um caso concreto, você saiba qual lei é mais benéfica, se ela pode retroagir, se ela pode ultraagir, ou seja, como que você tem que trabalhar diante de uma situação concreta, de uma situação real, com aspectos que sejam mais benéficos para o condenado naquela determinada situação. Então, vamos lá, vamos aqui para a nossa tela. Nosso tema, portanto, será o estudo da progressão e da regressão de regime. Claro que por mais que a gente foque, procure focar bastante nos aspectos práticos, é importante que você entenda bastante da teoria para que você possa aplicar essa teoria na prática. Como eu sempre digo, é muito importante que se saiba transitar bem entre a teoria e a prática. A prática, ela traz, por exemplo, um peticionamento em relação a uma progressão de regime ou até mesmo um recurso de agravo em execução frente a uma negativa do juiz da execução em relação àquela progressão que esteja sendo requerida. Mas se você não entende muito bem a teoria, principalmente quando a gente fala de direito intertemporal, de tantas alterações jurisprudenciais e legislativas que o tema progressão de regime sofreu, você não consegue, diante de uma situação concreta, saber exatamente o que você deve fundamentar naquela petição. Qual é o quantum de progressão de regime, por exemplo, que você deve pedir? Como agir diante de uma situação de uma pluralidade de crimes? Então, é muito importante que você transite bem entre a teoria e a prática. Então, voltando para cá, e adiantando aqui os nossos slides, vamos começar pela análise da base legal. Então, olha, de cara já te digo que é importante que você esteja com seu vade-mecum em mãos, né? Como sempre eu ressalto, porque aí fica menos abstrato para você, né? Você consegue entender e olhar aquilo que a gente vai falar. Então, quando o tema é progressão de regime, a gente tem, hoje em dia, como parâmetro, basicamente, o artigo 112 da Lei de Execução Penal. Por que eu digo isso? Porque a Lei 13.964, de 2019, ela deu um tratamento unificado para a progressão de regime dentro da Lei de Execução Penal. Hoje em dia, você não precisa mais transitar entre a Lei de Crimes Hediondos e a Lei de Execução Penal para você entender a progressão de regime. Agora, claro, você ainda precisa conhecer, sim, o que a Lei de Crimes Hediondos ela dispunha antes da alteração pelo pacote anticrime, para que você possa, em uma situação eventual de um crime praticado antes do pacote anticrime, você aplicar ainda a redação antiga, desde que ela seja benéfica, ok? Bom, lembrando que os regimes iniciais de cumprimento de pena, eles têm previsão no nosso Código Penal. Lá no artigo 33, inclusive, a gente já falou sobre esses regimes nas nossas aulas anteriores, né? Vimos que o 33, parágrafo 2º, ele prevê 3 regimes de cumprimento de pena: o fechado, o semiaberto e o aberto. A gente viu, inclusive, em cada uma dessas situações,
qual é o regime adequado de acordo com a pena, de acordo com a reincidência ou primariedade. Falamos dos aspectos jurisprudenciais, mas lembrando, ali nós temos apenas o regime inicial. Hoje em dia, não há mais possibilidade de que alguém cumpra uma pena em um regime integralmente fechado. Isso já existiu, essa previsão já existiu na Lei de Crimes Hediondos, na Lei 8.072 de 90. Então, até 2007, a Lei 8.072, ela falava em regime integralmente fechado. E durante muitos anos, o Supremo Tribunal Federal aceitou isso. Durante muitos anos, ele considerou que essa previsão de regime integralmente fechado que existia era uma previsão constitucional. Mas desde 2006 que o STF não entende mais dessa forma. Então, hoje em dia, qualquer que seja a situação, nós temos o cabimento de progressão de regime. Isso significa que a pessoa ela pode começar a cumprir a pena dela no regime fechado, que ela, com o tempo, cumpridos os requisitos que a gente vai falar aqui, requisito objetivo, requisito subjetivo, ela vai progredir. Ela vai progredir do fechado para o semiaberto, ela vai progredir do regime semiaberto para o regime aberto, ou seja, ela vai passar para um regime menos rigoroso que aquele em que ela iniciou o cumprimento da pena. Relembrando de um detalhe muito importante, a pena de detenção, ela não comporta o regime inicial fechado. Então, hoje em dia, a diferença prática que a gente tem efetiva entre a pena de reclusão e a pena de detenção é que a pena de reclusão, ela comporta, em tese, o regime inicial fechado, semiaberto ou aberto. Enquanto que a pena de detenção, ela comporta o regime inicial, semiaberto e aberto. Agora, vamos lá. Será que a gente pode ter uma situação prática de um sentenciado que cumpre uma pena de detenção e que cumpra em regime fechado? Sim, se ele deu causa à regressão. Então, lembre-se, a pena de detenção ela não pode ser iniciada em regime fechado. Porém, sendo ela iniciada em um regime semiaberto, regime aberto, se o sentenciado, se o condenado, ele dá margem, ele dá causa à regressão de regime, então é possível sim que ele cumpra aquela pena de detenção em regime fechado, desde que tenha ocorrido, portanto, a regressão. O que ele não pode, o que o nosso Código Penal veda expressamente no artigo 33, é que aquele que foi condenado por uma pena de detenção, ele inicie o cumprimento da pena em regime fechado. Isso aqui não pode, ok? Então, vamos lá, prosseguindo, voltando aqui para os nossos slides. Então, eu quero que você, primeiro que tudo, entenda o contexto da evolução legislativa da progressão de regime, para que hoje a gente chegue realmente à redação atual do artigo 112 da nossa Lei de Execução Penal. Então, olha, aqui nós temos a nova redação do artigo 112. Perceba que hoje em dia o artigo 112, ele tem vários incisos e ele tem percentuais que variam de 16% até 70%. Além de trazer essa leitura aqui, o que eu recomendo para você? Antes de você prosseguir depois para a nossa próxima aula, eu gostaria que você lesse de novo o artigo 112, procurasse entender essas diferenças. Eu trouxe um quadrinho aqui para você, deixei no material também, mas é importante que você leia e que você perceba as diferenças trazidas no artigo 112. Você vai notar que são vários os critérios considerados aí pelo legislador para variar nesse percentual de progressão. Ou seja, se o crime é violento ou não, esse é um dos referenciais. Se o crime é hediondo ou não. Se a pessoa que foi condenada é reincidente ou é primária. A gente vai ver que existe ainda uma diferença entre a reincidência chamada de reincidência específica ou a reincidência genérica. Então, a pessoa que é reincidente e cometeu crime hediondo, por exemplo, ela é reincidente em crimes dessa natureza? A gente vai ver que hoje em dia, até mesmo considerando a jurisprudência do STJ, existe uma importância muito grande em você fazer essa distinção. Temos ainda aqui dentro do artigo 112 a consideração se o crime ele foi seguido de morte ou não. Então, é isso, são todos, na verdade, esses fatores que fazem a gente ter essa variação entre 16% e 70% na redação do artigo 112. Então, olha aqui. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva, ou seja, podendo o condenado iniciar o cumprimento da pena em um regime mais rigoroso e posteriormente passar para regimes mais benéficos, né, regimes menos rigorosos, com a transferência para regime menos rigoroso. Depois você vai entender por que eu coloquei uma corzinha diferente aqui, a gente vai falar sobre isso.
a ser determinada pelo juiz, então quem concede progressão de regime é o juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos. Aí nos incisos a gente tem as variações. 16% da pena se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça. 20% da pena se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça. Então, perceba o seguinte, nesses dois primeiros percentuais, a gente tem os crimes não violentos ou ameaçadores, exemplo, furto, apropriação indébita e outros crimes em que não há um emprego de violência ou grave ameaça contra a pessoa. E a diferença entre esses dois primeiros percentuais é... Opa, deixa eu voltar aqui, marcar a canetinha. A diferença entre esses dois primeiros percentuais é se o apenado ele é primário ou se o apenado é reincidente. Então, hoje em dia, a progressão de regime, por exemplo, no caso de uma condenação por furto, ela vai ocorrer com 16% ou 20%. Se for primário, com 16%. Se for reincidente, 20%. Aí, nos dois incisos seguintes, a gente já vai ter dois outros percentuais, de 25% e de 30%. Também vai existir uma diferença entre eles. 25% da pena se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça. E 30% da pena se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça. Veja, aqui, por exemplo, entram crimes como é o caso do roubo, crimes violentos e ameaçadores, desde que não sejam hediondos. Hoje em dia, frente à alteração pelo próprio pacote anticrime, a gente tem modalidades do crime de roubo sendo considerado como crime hediondo. Aí o percentual já vai mudar. Então, esses percentuais de 25% e de 30% são para aqueles crimes violentos ou ameaçadores que não se enquadrem como crimes hediondos. Então, o roubo, a princípio, nas hipóteses em que ele não é considerado crime hediondo, a progressão vai se dar com 25% ou 30%. Mais uma vez, qual foi a diferença aqui que o artigo 112 estabeleceu? A diferença foi a primariedade ou reincidência. Então, olha, se o apenado for primário, então nós teremos a progressão de regime nos crimes violentos e ameaçadores não hediondos com 25%. Já se ele for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça, nós teremos o percentual de 30%. Os dois incisos seguintes, vamos lá. 40% da pena se o apenado for condenado pela prática de crime equiparado ou hediondo, se for primário. Agora, vamos lá, eu vou pular aqui um inciso, vou para os 60% para você entender a diferença, tá? 60% da pena se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado. Então, se você tem, a princípio, um crime hediondo ou equiparado, que não seja seguido de morte, você tem uma progressão que pode ser, a princípio, com 40% ou com 60%. Qual vai ser a diferença? Primariedade ou reincidência. Só que a gente tem que ter um cuidado muito grande, porque perceba que o artigo 112, na nova redação dos incisos dele, ele estabelece, quando ele fala de reincidência, qual tipo de reincidência é. Lá no inciso 4, veja que ele fala reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça. Aqui no inciso 7º, ele fala se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo equiparado. Isso significa que o artigo 112 trabalhou com uma chamada reincidência específica. Ora, onde é que vai se encaixar aquela reincidência genérica? No percentual que é menos gravoso. Então, uma pessoa que está progredindo num caso de crime hediondo equiparado, ela é reincidente, mas ela não é reincidente específica. Então, ela é reincidente, mas o outro crime que ela cometeu foi um crime de furto, por exemplo, ou foi qualquer outro crime que não se encaixe como crime hediondo. Qual vai ser o percentual que nós vamos usar? 40%. Então, 40%, na verdade, aqui, vale para o primário e vale para a chamada reincidência genérica. 60% é somente para aquele que é reincidente
na prática de crime hediondo equiparado. O sujeito ele cometeu, por exemplo, um tráfico de drogas, ele foi condenado, houve o trânsito em julgado dessa condenação pelo tráfico de drogas e depois disso ele cometeu um outro tráfico ou ele cometeu um estupro de vulnerável, ou seja, a reincidência dele foi em caso de crime hediondo equiparado. Os crimes que ele cometeu eram crimes hediondos equiparados. Agora, se ele cometeu um furto, por exemplo, foi condenado por esse furto, transitou em julgado e depois cometeu um tráfico, ele é reincidente? Ele é, mas ele não é o chamado reincidente específico. Então, ele não entra no inciso 7º. Ele entra aqui, ó, no inciso 5, 40%. Então, mais uma vez, assim como naqueles incisos anteriores que a gente viu, nos 4 primeiros, a diferença entre o inciso 5 e o inciso 7º vai ser, mais uma vez, o quê? Reincidência específica ou primariedade. Lembrando que no caso da primariedade, a gente também pode ter algumas situações de encaixe do inciso menos rigoroso para o reincidente, desde que o reincidente seja o reincidente genérico, perfeito? O inciso 6 que eu pulei, 50% da pena, se o apenado for A, condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional. B, condenado por exercer o comando individual ou coletivo de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado. Ou C, condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada. Então, nesses casos, a gente tem um intermédio, né? Um percentual intermediário entre os 40% e os 60%. Inciso 8º, 70% da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional. Então, qual é a diferença entre o inciso 8º e o inciso 7º? O resultado do crime hediondo equiparado. Se a gente tem, por exemplo, um sujeito que está cumprindo a pena dele por latrocínio e ele é reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, qual vai ser o percentual dele? 70%. Mais uma vez aqui, essa reincidência é uma reincidência específica. Perceba que o artigo 112, inciso 8º, ele foi muito claro. Ele estabeleceu exatamente qual era o tipo de reincidência. E isso é diferente do que nos trazia, por exemplo, a antiga redação do artigo 2º, parágrafo 2º da Lei de Crimes Hediondos. Lá, a gente vai ver isso, vai falar sobre essa redação antiga, nós tínhamos 2 quantums para a progressão de regime em caso de crime hediondo equiparado, 2/5 ou 3/5. Mas lá a redação era mais simplória e ela estabelecia o quantum, né, a fração de 2/5 para a progressão daquele que fosse primário e a fração de 3/5 para a progressão daquele que fosse reincidente. Então, nós não tínhamos lá essa exigência, como hoje em dia a nova redação do artigo 112 nos traz, que é o tipo de reincidência, ou seja, a reincidência específica. E lógico que isso, como a gente vai ver na jurisprudência, gerou situações em que nós vamos fazer retroagir alguns percentuais trazidos pelo pacote anticrime aqui no artigo 112. Por quê? Porque em comparação com a situação antiga, principalmente quando a gente fala da prática de crime hediondo equiparado, há casos em que trabalhar com esses 40% do inciso 5 é mais benéfico. Mas você vai entender como isso funciona. Eu vou trazer para você, vou te mostrar um julgado do STJ, que aliás estão se repetindo. Nós temos ultimamente muitos julgados do STJ no mesmo sentido, pela retroatividade dos 40%. Quando a pessoa comete crime hediondo, quando ela é reincidente, mas a reincidência dela é aquela chamada reincidência genérica. E por que isso? Porque 40% é melhor que aqueles 3/5 que antes eram trazidos na Lei 8.072 de 90. Antes da alteração do pacote anticrime, nós tínhamos uma redação muito mais simplória no artigo 112 da LEP. Eu vou colocar aqui para você na tela. Vamos lá, deixa eu primeiro adiantar aqui o nosso slide para já colocar direto para você como era essa antiga redação. Olha aqui. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso a ser determinada pelo juiz quando o preso tiver cumprido
ao menos 1/6 da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão. Então, olha só, hoje a gente tem, na redação atual do artigo 112, vários percentuais para cumprimento da pena. 16%, 20%, 25%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%. Quando antes, na redação antiga do artigo 112, a gente só tinha basicamente uma fração, a não ser no caso de progressão especial que veio com uma reforma de 2018, que a gente também vai conversar sobre isso. Então, o quantum tradicional, regra, ali na redação antiga do artigo 112, era 1/6 do cumprimento da pena. Então, antes da alteração pelo pacote anticrime, como que a gente verificava qual seria o quantum de progressão? De uma maneira muito simples. Se o crime fosse hediondo ou equiparado a hediondo, a gente aplicava a lei de crimes hediondos, que seria o quantum de 2/5 para o primário e 3/5 para o reincidente. E se o crime fosse não hediondo ou equiparado, a gente aplicava o artigo 112 da LEP. Tradicionalmente o caput, com a previsão de 1/6. E nos casos de progressão especial que a gente vai falar, a gente poderia ter uma progressão ainda mais benéfica, que seria com 1/8. A primeira coisa que você precisa observar é o seguinte: a partir de quando passou a valer a nova redação do artigo 112? A partir da vigência do pacote anticrime, a partir da vigência da lei 13.964, que, embora seja de 2019, entrou em vigor no iniciozinho de 2020. Entrou em vigor no dia 23 de janeiro de 2020. Foi essa lei, a 13.964, que trouxe essa nova redação do artigo 112. E não só teve uma influência no caput, como trouxe também várias previsões ao longo dos parágrafos. A gente também vai falar sobre eles e depois eu vou concluir com você, afinal de contas, quais foram as consequências dessas alterações legislativas no artigo 112. E quais são aquelas situações em que, diante de um caso concreto, você vai poder defender a retroatividade de algum inciso. Lembrando que a hipótese mais comum, a hipótese em que você mais vai fazer isso, é a dos 40%. Quando você está diante de um crime praticado antes do pacote anticrime, que seja hediondo, que o sujeito seja reincidente, mas ele não se encaixa naquela situação de reincidência específica, ou seja, ele não é reincidente em crime hediondo ou equiparado. Ele é reincidente, mas o crime anterior dele foi outro, é o que a gente chama de reincidência genérica. Então, nesse caso, o que você vai defender? O afastamento dos 3/5 previstos anteriormente na Lei 8.072 de 90 e a aplicação dos 40%. Embora esteja escrito na redação nova do artigo 112, 40% para o primário, conforme eu coloquei na anotação para você, ali não é somente para o primário. Lembra? É para o primário e para o chamado reincidente genérico, ou seja, quando a reincidência ela não é uma reincidência específica. Então, note que eu coloquei aqui também, abaixo da redação antiga, né, para te situar bem, olha aqui a observação. E se o crime fosse hediondo, cometido a partir do dia 29 de março de 2007, você vai entender por que eu botei essa data, a progressão se daria com 2/5 para o primário e 3/5 para o reincidente, aplicando-se a anterior redação do artigo 2º da Lei 8.072 de 90. Por isso que eu te falei que antes do pacote anticrime, a realidade que nós tínhamos seria a seguinte: você ia analisar se o crime era hediondo ou equiparado ou não. Se o crime não fosse hediondo equiparado, você aplicaria o 112 da LEP e a progressão ela se daria via de regra com o cumprimento de 1/6 da pena. Se o crime fosse hediondo ou equiparado, praticado a partir do dia 29 de março de 2007, você iria fazer mais uma análise. O sujeito era primário ou reincidente? Se ele fosse primário, a progressão dele se daria com 2/5. Se ele fosse reincidente, a progressão se daria com 3/5. Então, embora você tenha que estar com seu vadimeco atualizado, logicamente, isso é extremamente necessário, você também precisa ter redações antigas ou você precisa buscar
no site do Planalto, redação antiga, quando você pega o texto no site do Planalto, seja do Código Penal, seja da LEP, em que você não vai no texto compilado, você consegue verificar a redação antiga, para você verificar se ainda tem caso em que você vai sustentar eventualmente a aplicação. Então, olha, por que a partir de 29 de março de 2007? Porque foi aqui que entrou em vigor a lei que trouxe justamente esses dois quantos. Aí você, logicamente, vai perguntar, mas o que eu devo fazer se eu tenho um crime hediondo ou equiparado que tenha sido praticado antes do dia 29 de março de 2007? Aí a gente vai trabalhar com esse quantum aqui. Mas olha, não é do nada que isso acontece. Nós temos, inclusive, entendimento simulado nesse sentido. E a gente vai analisar todo esse histórico, esse contexto dos crimes hediondos ou equiparados na nossa próxima aula. Até lá!